Olá, muito boa noite para vocês. Estamos começando o bate-papo aqui na TVBE. Eu sou Carlos Loreto e hoje abrimos a temporada 2019. Vamos nos ver sempre de segunda a sexta às 11 da noite aqui na TVBE. Sempre com um convidado e uma história que possa interessar você. Falando em história, hoje o meu convidado é Alberto Sami Pereira. Ele que foi comandante por mais de 40 anos de aeronaves. Ele também é escritor, lançou o livro Sussurros do Vento em agosto do ano passado e também ele faz palestras com a temática espírita. Por isso, meu convidado hoje é Alberto Sami Pereira. Boa noite, Alberto, tudo bem? Boa noite, excelente, obrigado pelo convite, ótimo estar aqui e conversar com você. Um prazer recebê-lo aqui. Mais de 40 anos como piloto ou comandante, depois, começou como piloto, né, Alberto? Depois, o comandante Sim. é um estágio acima. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, não é exatamente isso, não é? O piloto é o profissional, o aeronauta. O comandante é o cargo, não é? Que o piloto vai exercer na aeronave, após treinamento, enfim, na empresa que ele estiver estabelecido. E vai haver, então, essa promoção depois de um determinado tempo, número de horas de voo, experiência, né? Então, ele vai ser promovido a comandante. Você trabalhava não com a aviação comercial, era com a aviação executiva. Exatamente. Eu trabalhei para a aviação executiva, trabalhei no táxi aéreo também. Internacional, né? Internacional. Comecei a minha carreira na Amazônia, migrei para São Paulo, continuei meus estudos, trabalhei num táxi aéreo muito grande. Você é de Joinville? Nasci em Joinville e saí de Joinville com 17 anos. E depois... Com 17 já tinha essa vontade de ser de Sim. aeronave? Sim, já tinha vontade, já tinha... Joinville, na época que eu tinha 17 anos de idade, era uma cidade onde a aviação ela era muito restrita, né? É só para quem ia viajar realmente. Não tinha aeronaves que nós pudéssemos imaginar aqui em Joinville que poderíamos voar algum dia, nessas aeronaves, enfim, de empresas. Por isso eu precisei sair daqui e começar a minha carreira pela Amazônia. Depois eu fui para São Paulo, onde cheguei na aviação executiva do jato, como comandante de jato internacional. Você, então, trabalhou com executivo. Algumas celebridades você provavelmente deve ter trabalhado também. Sim, trabalhei com... O forte da minha aviação durante 25 anos foi uma empresa americana, uma multinacional americana, onde eu fui comandante e fiz durante esse tempo voos internacionais e transportávamos então executivos que não podiam depender do horário da aviação comercial, não é? Eles faziam o próprio horário, obviamente, viajavam a negócio e tudo mais, e ficava difícil para eles, não é? O próprio tempo, os horários da aviação comercial, o avião executivo, o jato executivo, ele encurta esses caminhos. Então, eu trabalhei 25 anos para essa empresa. Mas também trabalhei com um conde francês e que tinha uma casa num condomínio na Bahia. E esse conde é uma pessoa muito interessante, né? Tinha uma família também muito bacana, muito interessante. Tinha um relacionamento com a realeza da França, e, enfim, da Inglaterra, e transportávamos então esse pessoal, isso já mais para o final da carreira, transportávamos esse pessoal, íamos buscar em Guarulhos, né, São Paulo, íamos buscar também no Rio de Janeiro e levávamos para a casa dele, na Bahia, num condomínio fechado e que tinha uma pista de pouso. E eram príncipes, princesas, duques, enfim, a realeza e homens de negócios também que vinham visitá-lo. Alguma celebridade nacional que eu já ouvi no programa do Leandro Camargo, que o senhor que você já andou levando alguma celebridade nacional? Várias. Voei com Roberto Carlos, muito tempo, voei com a Xuxa,
Adriane Galisteu, utilizaram-se, né, da aeronave, quando ela estava disponível, uma época, em táxi aéreo para aluguel, e também personalidades, eu diria, do mundo da política, na época, né? Eram políticos que utilizavam dessas aeronaves para terem aí a sua privacidade, não é? Então viajávamos bastante com eles aqui no Brasil, Brasília, íamos muito a Brasília, íamos também para o estado onde eles moravam, né? O senhor, eu tenho costume de falar o senhor, mas você tinha uma residência aqui ou daí se aposentou da aviação e voltou a morar para cá? Como é que é? Não, eu não tinha residência em Joinville. Eu vinha a Joinville e praias aí regularmente, mas eu não tinha residência aqui. Eu estava em Curitiba, trabalhando em Curitiba, e meu filho mais jovem formou-se, e eu resolvi, depois da formatura dele, de que era o momento de eu encerrar a minha carreira. Eu já tinha voado aí 40 anos, né? E tinha existe um lado social que nós não participamos. Da nossa vida, o piloto é bem difícil, né? Como outras tantas profissões. Exatamente. Então, a minha intenção foi dar uma parada para fazer algumas coisas, e entre elas, uma dessas coisas foi o livro, né? Os Sussurros do Vento, que eu vim a escrever durante essa... Foi lançado em agosto, eu falei em agosto no começo, na abertura do programa, foi agosto mesmo? Foi em agosto do ano passado, né, 2018, em São Francisco do Sul, na Feira do Livro. Isso, na Feira do Livro de São Francisco do Sul. Mas sobre isso, então, sobre o lançamento dos Sussurros do Vento, a gente conversa depois do intervalo aqui no nosso bate-papo. Um rápido apoio cultural e voltamos já. Estamos de volta com um bate-papo aqui na TVBE. Eu sou Carlos Loreto e estamos abrindo nesta segunda-feira a temporada de 2019 do nosso programa. Lembrando que estamos aqui todas as noites de segunda a sexta, sempre às 11 horas da noite. Alberto Sami, então, você, como você disse no bloco anterior, resolveu se aposentar, dar uma pausa na profissão e aí que entrou os Sussurros do Vento. O porquê escrever um livro? E o porquê não escrever um livro sobre o seu trabalho de aeronauta? Então, boa pergunta. Exatamente. Quando eu parei com a aviação e tudo mais... Porque histórias não devem faltar. Histórias não devem faltar. Organizar essas histórias e procurar na memória não é muito fácil como as pessoas pensam. Com certeza não. Não é verdade? Porque algumas histórias já se apagaram. Ficaram 40 anos, né? O que vem na lembrança são as mais, as que marcaram mais, diríamos assim. Mas, especialmente o livro Sussurros do Vento, que é um livro de conforto espiritual e para conforto espiritual, faz parte da doutrina espírita a qual eu pertenço, não é? E durante diríamos assim, alguma oportunidade, eu tive a oportunidade de escrever para um jornal Nossa Ilha de São Francisco do Sul, e ainda escrevo textos a cada 15 dias. Me foi oferecido quando eu fui presidente, estive presidente de uma casa espírita em São Francisco do Sul. E essa inspiração levou ao livro, não é? E diria para você que é um livro inspirado. Ele me foi inspirado porque trata os temas, né, a temática dele, são 30 textos que falam de situações diversas do nosso dia a dia. Situações que muitas vezes nos incomodam, dúvidas que nós temos, não é? E que estão aqui dentro desse livro, em textos fáceis de assimilar, fáceis, uma leitura tranquila, fácil, e para qualquer religião, não necessariamente
é um livro espírita, não é? Mas é um livro também que faz um chamado para a situação espiritual. Então, ele não é um livro para eu começar a ler do primeiro até o final. Um livro que eu posso deixar de cabeceira, um dia estiver triste, alguma coisa assim, vou lá, abro na página 63, por exemplo, leio, guardo de novo, faço uma análise da leitura e aí passo 2, 3 dias, pego, abro novamente. Sim, diria que é um livro, exatamente como você falou, que você pode, obviamente, ler a partir da primeira página até a última, né? Existem leitores que gostam de fazer isso e depois para conhecer, para conhecer e marcar, não é? Alguns textos que fiquem mais gravados, não é? Mas também tem um leitor que pega este livro e lê assim como você disse. É um livro para você ter na cabeceira, muitas vezes com dificuldades à noite, angústias, aflições que nos atacam a todos nós, né? Ninguém é imune hoje dessa situação. Esse livro ajuda e muito. Por que Sussurros do Vento, Alberto? Sussurros do Vento porque os temas, eles me vinham repentinamente como se fosse um sussurro. Inclusive, essa pergunta nunca havia sido feita para mim, mas é interessantíssima, porque eu, quando começava a pensar no tema e ele vinha repentinamente, ele já estabelecia-se na minha ideia para escrever, inclusive com o título. Ele já vinha burilando o meu pensamento com o título. E por isso, Sussurros do Vento. E além desse livro aqui, Sussurros do Vento, você já tem planos para outros livros? Um sobre a sua profissão de aeronauta também? Porque, como você falou, histórias não devem faltar, né? Sim, histórias não faltam. A ideia é lançar mais livros nessa temática, né? Hoje, nós temos os Sussurros do Vento na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, no Catar, né? E as pessoas gostam, estão gostando, até, como te falei, pela leitura fácil, e não é um livro que marque apenas uma religião, é um livro espiritual, para conforto espiritual. Então, tem planos? Planos tenho. Então, da profissão de aeronauta mesmo? Da profissão de aeronauta, hoje eu ainda não penso em escrever um livro, né? Eu teria que tirar esse assunto, né? Colocar numa caixinha, guardar e buscar na minha memória as melhores histórias para que eu pudesse escrever um livro sobre essa aviação que é muito rica. Eu fiz uma aviação extremamente rica, comecei a aviação lá na Amazônia, não é? Voei no garimpo, voei para fazendeiros, foi uma aviação de transição, eu diria, numa época do Brasil em que tem histórias espetaculares guardadas aí. Para a profissão de pilotagem não exerce mais. Aposentou, só a lazer agora. Sim, a trabalho não. A trabalho não. Apesar de ter recebido, inclusive recentemente, um convite para voltar, eu não tenho, nesse momento, a intenção de voltar a voar. Alberto, estamos finalizando nosso programa, mas você também, além de comandante de aeronaves, de escritor dos Sussurros do Vento, também faz palestras com a temática espírita. Faço palestras e dou cursos com a temática espírita em casas espíritas, no litoral aqui de Santa Catarina, não é? E algo que realmente também me faz muito bem, eu gosto muito, porque permite com que eu passe a experiência, não é? Não só espírita, eu nasci espírita, na verdade, sou espírita de nascença, mas também a experiência de vida em algum momento. Porque você vai falar sobre religião, não é só a vivência da religião. Não. É toda a tua vivência, toda a tua vida, toda a tua história, o teu relacionamento com outras pessoas também. É a experiência que faz, muitas vezes, a religião se tornar mais acessível.
Alberto, o livro está aqui nas livrarias de Joinville, para quem quiser, então, comprar e adquirir. A antiga Livraria Midas, né, que hoje chama-se A Página, aqui em Joinville. Na livraria do Shopping Garden, a livraria Curitiba, ao valor de R$20. Se alguém quiser mais informações sobre o livro ou sobre a temática espírita, você tem redes sociais? Como é que Sim, as pessoas no podem te procurar? Instagram, não é? Alberto Sami Pereira, no Instagram, no Face, e também o e-mail albertosamipereira@gmail.com. E Alberto, muito obrigado. Eu que agradeço. Alberto Sami Pereira, muito obrigado Muitíssimo pela obrigado. sua participação. E já vamos deixar aqui diante de público marcado uma temática espírita, então, porque é um assunto também importante nos dias atuais. Excelente. Vamos marcar um programa, então, para você voltar para falar sobre o espiritismo, então. Obrigado. Eu que agradeço. Vem chegando, então, Leandro Camargo em Diamond na programação da nossa TVB. Nosso bate-papo termina aqui. Obrigado pela audiência, pela sua companhia. É apenas o primeiro programa de 2019. Temos aí todo um ano aí pela frente. Não falei no começo, mas quero, então, desejar um ótimo ano para você. Que 2019 seja de muita prosperidade, muito amor, muita saúde, muita paz. É o que nós desejamos aqui da TVB para você neste ano de 2019. Boa noite e até o nosso próximo bate-papo. Tchau.